Atos 9:32 diz assim o texto: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque ele era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua cama. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém. Eu vou começar contando uma historinha breve, né? Uma vez, o BOP estava fazendo uma operação logo no começo dessas UPPs no Rio de Janeiro. Eu não lembro quantos anos atrás, talvez uns 12, 15 anos atrás, quando estavam instalando as UPPs no Rio de Janeiro, e o morro tomado pelo tráfico, e eles encontraram ali o que indicava ser um ponto de tráfico de drogas. E tinha ali um cara de quase 2 metros de altura, maior que eu, grandão, cabeça raspada, cheio de tatuagens, e uma atitude suspeita ali, né? Aí, com rifle perto e tal, e aí pegaram ele, aí ele ficou com medo de ir preso, porque ele nunca tinha sido preso. Parece que era um olheiro, e lá tem o olheiro fogueteiro, não sei o quê, aquelas coisas que vocês já viram. E aí a polícia veio, e aí ele falou assim: não, eu só estava passando aqui e tal, eu sou evangélico, eu sou da igreja. Aí o cara olhou para ele, o cara de short, sem camisa, cheio de... Não estava, o biotipo, não é biotipo, o estereótipo, não parecia. E aí o policial do BOP falou para ele assim: você é da igreja? Sou. Então fala um versículo. Aí ele falou assim: o senhor é meu pastor, nada. Ele falou: não. Esse daí é João 3,16, porque o rapaz, o policial, era cristão, era crente, era obreiro. Ele falou: não, esse daí Salmo 23, João 3,16, Deus amou muito, assim, não. Fala um versículo, aí, vamos ver. Daqueles que se emendam uma carreira de uns 3, assim, 4 versículos. Aí ele enrolou, não sabia, aí o cara falou: vou te dar mais uma colher de chá. Canta um louvor da igreja, vamos ver se você é da igreja mesmo. Aí o cara suado, careca suando, falou assim, cantou aquela lá: eu sou uma abelhinha de Jesus. Eu abro, como é? Eu abro minha boquinha para cantar e tal. Por que esse cara cantou essa música? Aonde que a gente canta essa música? No Ministério Infantil. Então não é que ele era crente, ele foi da igreja, entende? Mas isso fazia muitos anos atrás, e o que restou para ele era essa lembrança. E hoje eu quero falar sobre a infantilidade na fé. Eu vou deixar alguns pontos, e se Deus quiser você vai entender por que eu estou usando esse texto. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar sobre esse assunto. Primeiro ponto é: não infantilize sua caminhada com Deus. Não infantilize sua caminhada com Deus. Veja bem, nós aprendemos que a gente precisa buscar a Deus como criança, certo ou não? Ok. Não é bem assim. Eu fiz uma pegadinha com vocês porque... Obrigado, minha irmã. Não é bem assim. Porque a mesma Bíblia que diz que precisamos desejar a Deus como meninos recém-nascidos, também nos aconselha a crescermos na fé
e deixarmos a infância / adolescência espiritual e sermos adultos. O apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Aí eu virei adulto e deixei as coisas de menino. Então a mesma Bíblia que diz que a gente tem que ser como criança, também diz que a gente tem que ser adulto. Então a Bíblia está contradizendo-se, ou a gente tem que ter uma compreensão melhor? Ouvimos pregações e músicas sobre sermos como crianças e achamos que Deus quer que sejamos sempre seus bebês, sempre no jardim da infância espiritual. E veja, a Bíblia fala que temos que ser como crianças recém-nascidos, e aí a gente pensa que Deus sempre nos vê como bebês, mas não é isso. Quando a Bíblia diz que que precisamos ser como crianças recém-nascidas, não é sobre a forma como nos relacionamos com Deus, e também não é sobre a forma como nós adoramos a Deus. Esse tema que temos que ser como crianças é 1 de Pedro 2, coloca aí para mim no texto, acha aí na sua Bíblia, 1 de Pedro 2, coloca aí na Bíblia e veja, que você vai assustar também, porque assim, tem música, né, quero ser como criança, te amar, mas não é amar a Deus como criança que a Bíblia diz. Versículo 2, 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, veja bem, esse texto não é sobre a forma como você se relaciona. Aliás, esse texto é mais sobre fome do que sobre forma. É sobre fome e não sobre forma. Pastor, por que sobre fome? Veja, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que através desse leite espiritual você cresça. Então não é que Deus quer que você seja um eterno bebê, não é isso, é sobre fome. Busque a Deus como a criança busca o peito da mãe, que dá mamar. Analise o texto sem preconceitos e veja que surge uma verdade aí. A ideia não é buscar a Deus como um bebê recém-nascido exatamente, mas é desejar a palavra de Deus com a mesma intensidade, com a mesma dependência, com a mesma noção, sem critérios, que um bebê anseia pelo peito da mãe. Então esse texto já não está mais, deixa o texto aí. Então esse texto, obrigado, já não está dizendo que você tem que ser um eterno bebê, que é uma abelhinha de Jesus que abre a boquinha para cantar. Não. Esse texto está dizendo sobre a fome que temos de ter, deve ser a fome do bebê. Mas não a compreensão que temos de Deus. E não o relacionamento que temos com Deus. Então, não é nada sobre ser criança. É sobre uma busca focada e sincera. A criança, quando sente o cheiro do peito da mãe, ela não pensa mais nada, ela quer aquilo. É sobre alimentação, é sobre fome. É sobre fome espiritual e dependência total. O que isso tem a ver com o texto de Enéas? Se eu conseguir te provocar a sua atenção, ou provocar a sua atenção aqui. Quem é esse cara? O nome dele é Enéas. Se você fosse se apresentar, ele ia falar assim: prazer, meu nome é Enéas. Bom, quem é esse cara? Enéas é um paralítico que congregava na igreja no momento da eclosão, do crescimento da igreja a partir de vias, né? As igrejas estão nascendo, estão eclodindo comunidades de fé,
em endereços diversos longe de Jerusalém. Quem não mora perto de Jerusalém começava a se reunir em nome de Jesus. E Enéas é um cara que é paralítico e congregava num desses endereços. Ele congregava com os irmãos, entre irmãos, numa cidade chamada Lida. Numa cidade chamada Lida. Ele é um paralítico que participa de uma comunidade cristã, e essa comunidade prega que Jesus cura. E ele é paralítico, mas ele congrega numa comunidade que prega que Jesus cura. Porque Jesus cura, não cura? Ele pode não curar você, mas ele pode não ter resposta ou não querer curar você por N motivos. Ele pode não responder a minha oração, mas ele responde orações. E um dia a gente vai entender por que ele não respondeu a tua. Mas ele faz. Ele pode não fazer, no seu caso, por N motivos. E a gente tem que ter essa maturidade, porque se a gente busca Deus como bebê, e a gente se relaciona com Deus como se a gente fosse um bebê, então, quando você vê que ele faz ali, mas não fez em você, aí você fala, então esse Deus não serve. E o Enéas é um paralítico que participa de uma comunidade que entende que Jesus cura, mas ele é paralítico. E essa informação, Jesus cura, mas não está funcionando para mim, pode gerar expectativas. E a expectativa é a mãe das frustrações. Quando você tem uma expectativa muito grande, isso é a mãe das frustrações. Eu aprendi uma vez, já contei essa história uma vez para vocês, que um casal de missionários, naquela época que uma viagem internacional era uma coisa fora do planeta, fora do comum, de outro planeta, de outro mundo, década de 30, 40, viajou como missionário para outro continente, para a África, para plantar a igreja. Eles sabiam que era uma viagem só de ida. E aí plantaram a igreja, ela foi dar aula para crianças, e não sei o que lá, virou uma igreja, virou outra igreja, virou um trabalho missionário. E 40 anos depois, a igreja trouxe eles de volta, porque eles agora têm que se aposentar. Eles eram septagenários, eles tinham mais de 70 anos. Então, tinham de voltar para ser aposentados. Vocês já está bom, deram uma contribuição. E eles nunca tinham voltado ao país de origem. E aí, na volta, eles estavam criando a expectativa, que na época eles foram de navio, agora estão voltando de avião. E aí eles estavam dizendo, quando a gente chegar, vai ter uma festa para a gente. E não teve festa nenhuma no aeroporto. E eles estavam, tem essa frase, né, que a expectativa é a mãe das frustrações. No avião eles estavam pensando, quando a gente chegar vai ter faixa, bem-vindo, de volta em casa, não sei o quê. E não tinha nada. No aeroporto, chegou lá, passaram pela imigração, chegou lá, não tinha nada. Aí eles ficaram tristes, olharam para o outro e falaram, não, quando a gente chegar lá, na colônia lá dos missionários aposentados, da casa que nós vamos terminar a nossa vida, aí quando a gente chegar lá em casa, com certeza vai ter, foram 40 anos, aí quando a gente chegar lá, vai ter uma faixa, obrigado pelo trabalho, a igreja, não sei o que lá, e aí quando ele chegar lá também não tinha nada. E aí a irmã estava triste no sofá, e ele falou, por que você está triste? Eu falei, porque eu achava que pelo menos quando chegasse em casa, ia ter tudo preparado para a gente. E ele falou para ela, mas a gente ainda não chegou em casa. Porque a casa não é aqui. Então, a expectativa é a mãe das frustrações nesse sentido. O Enéas, ele é paralítico e convive entre irmãos, e a igreja é séria. A igreja é séria. Então, eu te convido a uma leitura atenciosa do início do texto desse sermão, que são os versículos 32 em diante. Desceu também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem paralítico, chamado Enéas, e ele estava há 8 anos paralítico, diz o versículo 32. Então, Atos 9:32, tá, gente? Quem tiver na transmissão aí. Isso, agora o 33.
8 anos jazia na